Ok, pessoal, sejam bem-vindos para mais uma videoaula do Pré-Uni. Meu nome é Eduardo, sou articulador de Sociologia. Compartilho aqui com vocês nessa aula de hoje o material produzido pela professora Charlene, professora de Sociologia também do Pré-Uni, com algumas pequenas notas de minha parte. Bom, sem mais delongas, vamos seguindo. Ok? O tema da aula de hoje é Teoria Geral do Estado. Nesse tema nós vamos flertar um pouco com os temas da filosofia, certo? E também com os temas de história. Então, sociologia no ensino médio e sociologia para o Enem, ela cria muito hiperlinks com as outras disciplinas das ciências humanas, de forma geral. Ok? Vamos prosseguir. Inicialmente, trazemos aqui para vocês a definição de Estado para Max Weber, né, que foi o tema da nossa última aula. Porque o tema Estado existe várias conceituações. Então, o que nós podemos entender é os aspectos do conceito do Estado que permeia e que se consolida mais na sociologia e o que é mais aceito também dentro da literatura. Tá? Então, para Weber, o Estado é uma relação de homens dominando homens, ou seja, nessa primeira frase aí nós temos que uma relação de dominação. Na última aula falamos que dominação é quando você consegue exercer poder sobre alguém ou um grupo de indivíduos. Então, relação mantida por meio da violência legítima, isto é, considerada como legítima, considerada por quem? Pela sociedade. Ele é uma comunidade humana que pretende, com êxito, o monopólio do uso legítimo da força física dentro de um determinado território. Então aqui a gente tem muito pano para manga, ok? Então primeiro que a definição sociológica de Estado, segundo Weber, é uma relação de homens, é uma relação social, um conjunto que conflui em ações sociais, ok? Ela se garante através do que? De uma relação de dominação, ou seja, uma relação de poder sobre outros, ok? E quando necessário com o uso legítimo da força, ok? E essa força é legítima porque assim é considerada por quem? Pelos dominados e pelos dominadores, ok? No conjunto que a gente vai ver mais para frente, que seria aí algo como um pacto ou um contrato social, certo? Ele o Estado é uma comunidade humana que pretende, e aí com êxito, o monopólio do uso legítimo da força para garantir a sua justificativa, a sua finalidade, ok? Dentro de um determinado território, ok? A gente está falando aqui de soberania nacional. Então, por isso que o conceito de Estado, por muitas vezes, se assemelha ao conceito de país, ok? Ou às vezes de Estado-nação. O próprio conceito de Estado-nação, ok? Então, um dos elementos fundamentais do Estado é o território. Tem que ter o povo também. A gente vai ver mais para frente, né? Aqui, nesse slide. O Estado constitui-se de três elementos. Território, que seria a base física do Estado, sobre o qual exerce uma jurisdição, ou seja, um conjunto, um organismo de regras e normas jurídicas validadas pelo próprio Estado e pelos aqueles que o legitima, certo? Ou seja, a população, que é o segundo elemento aqui, composta pelos habitantes que estão inseridos nesse território, ok? E o governo, que é propriamente o Estado em sua alma, em seu ethos, é o grupo de pessoas colocada à frente das instituições fundamentais, fundamentalmente estatais, e que em seu nome exerce o quê? O poder. Então, quando o governador, o presidente, exerce um poder, tipo do poder executivo,
não é o governador a pessoa, certo? É o Estado, seria o Estado de Sergipe, não o indivíduo governador do Estado de Sergipe. Não é o indivíduo presidente da República, mas é o Estado da República Federativa do Brasil que exerce a função. Por quê? Porque a ele foi delegada essa função, e eles são os etc e tal. Então, eles exercem o poder, certo? E eles são delegados legítimos, certo? E são os representantes oficiais do Estado, ok? Então, o governo é o representante composto por essas pessoas que vai exercer as atribuições de poder, certo? Do Estado. Bom, vamos prosseguir. E aqui a gente precisa agora dar uma pausa e entender duas concepções do Estado, segundo a literatura da ciência política, porque esse tema é fundamentalmente da ciência política. E a ciência política é uma das ciências sociais, né? Nós temos basicamente três, né? Que é a antropologia, sociologia e a ciência política, mas também permeia o campo da filosofia e da própria filosofia política e o campo da história, ok? A teoria naturalista é aquele conjunto de normas teóricas que vai defender que a sociedade é um fato natural, certo? Ou seja, o que é um fato natural? É algo que é dado por si só, muitas das vezes atribuído ao fato divino, ok? Quem são os precursores? Bom, as bases dessa teoria naturalista está lá, né, nos trabalhos de Aristóteles, na filosofia grega, né, no tocante que se diz respeito à vida da polis grega, né? E lá naquela obra A Política, né, ele vai falar, o Aristóteles, ele vai, que o Aristóteles é o grande condensador da tradição grega sobre política, ele vai dizer, olha, o homem em si ele é um ser político. Ele em si é um ser político porque é algo anterior a ele, é um dado natural, certo? Então o Estado decorre da natureza, certo, do homem. O próprio Estado, a noção de organização estatal política, certo, antecede a organização do próprio indivíduo, certo, e a sua família. Por quê? Porque o homem é, por natureza, um animal social, ok? Ele é a definição natural, tipo, do devir do homem. A sociabilidade é a regra, né, da existência do homem, né? Qualquer coisa fora disso é exceção à regra. Bom, essa teoria naturalista que estou apresentando para vocês, mas o que realmente pega no Enem, ok? No tocante à sociologia, são as teorias dos contratualistas. Ok, pessoal? Pessoal, o nome contratualista já deixa claro, né? Existe aí um contrato. E esse contrato a gente vai chamar de contrato social, ok? Na tradição das ciências do direito, esses teóricos também são chamados de justnaturalistas, ok? Então pode ser que em alguma questão venha chamado assim, desse jeito, justnaturalista. Por quê? Porque a partir de um código de justiça, de jurisprudência, que essa teoria, e aí esses principais nomes são Thomas Hobbes, vocês podem ver aí na parte abaixo, o John Locke e o Jean-Jacques Rousseau, certo? O que eles estão definindo? Primeiro, a base dessa teoria é o contrato social, certo? E o contrato social é a finalidade do governo. Mas o que é o contrato social, professor? Ora, é a forma e a organização política do Estado para solucionar o que esses três teóricos chamariam de o estado de natureza. O estado de natureza é o homem puro, o homem no seu estado de selvageria, in natura,
sem nenhuma concepção moral, digamos assim, de que existe um conjunto de regras coletivas, ok? É o homem in natura, o estado de natureza. E o estado de natureza precede qualquer organização social. E é por isso que é chamado estado de natureza. Seria como o homem, como Deus botou no mundo, digamos assim, né? Alguns deles falam até que o homem no seu estado de natureza é algo divino, né? Mas a sociedade que corrompe. Bom, que é o Jean-Jacques Rousseau, ok? E nós temos aqui, ó, os principais, né? O Thomas Hobbes, que nós vamos falar um pouco mais à frente, mas eu posso adiantar. O John Locke, né? O liberal. O Hobbes, o pessimista, ou o absolutista. E o Rousseau, o bom. Porque o Rousseau acreditava no bom selvagem, né? O homem nasce bom no estado de natureza, certo? Para Jean-Jacques Rousseau. Mas ele é corrompido pela sociedade. Porque esse estado de natureza, o homem era solitário, livre e feliz. Mas quando surge a propriedade privada, e aí surge o quê? A origem da desigualdade, é que gera um estado de guerra nesse estado de natureza. E aí o Rousseau vai questionar toda essa questão da propriedade privada, e os estudos do Rousseau, inclusive, vai influenciar as teorias socialistas, vai influenciar o próprio Estado-nação que conhecemos hoje, moderno, vai influenciar também a própria Revolução Francesa, ok? E a finalidade do contrato social, na visão do Rousseau, é algo bom, né? É algo que para exercer a cidadania de todos, é a vontade coletiva formando aí uma espécie de contrato, certo? Por quê? Para solucionar aquele problema do estado de natureza. Pessoal, isso é em Rousseau, eu estou indo de baixo para cima, ok? Já o Locke, certo? O liberal, ele escreve justamente para definir e legitimar a burguesia nascente, aquela burguesia que está ali nascendo junto também com o capitalismo, que está se consolidando ali na Europa, né, no mundo europeu. Pessoal, só fazendo parênteses aqui, porque todas essas visões são europeias, tá? Porque uma visão eurocêntrica do que é o Estado. Já o Locke, então, ele vai dizer o seguinte, ó, o homem do estado de natureza, ele é livre. Ele também é o que? Pacífico. E ele é o que? Dotado de alguns direitos. E esses direitos são direitos naturais, divinos. Ok? E aí são eles: propriedade privada, o direito à vida e o direito ao trabalho. Certo? E aí, qual a finalidade do Estado dele? A finalidade do Estado é um Estado liberal que promova e que seja capaz de garantir esses direitos individuais e conciliar esses cidadãos, ok? Tentando ali justificar o capitalismo moderno e através do quê? De um consentimento. E esse contrato ele firma o quê? Um Estado liberal que garanta essa obediência, que legitima esses três pilares, ok? Principal de todos, o direito natural da propriedade privada. É por isso que ele é chamado o liberal, porque todos os escritos de John Locke ele vai dar bases para o como é que se diz, o Estado liberal e neoliberalismo e toda uma doutrina econômica, ok? Já o Hobbes, o cara que escreveu O Leviatã, ele é o pessimista, porque ele vai dizer, olha, o lobo
o homem é o lobo de si mesmo. O homem no estado de natureza, ele era livre, ok? Porém, ele é mau, egoísta, corrupto. O homem no seu estado de natureza, ele é um ser quase que demoníaco. Porque ele vai se aproveitar, ele vai exercer a violência, ele vai trair qualquer outro ser humano se aquilo, no estado de natureza, ou seja, sem nenhuma condição de podar esses elementos, ele vai fazer tudo isso se aquilo lhe trazer, garantir a sua necessidade básica ou simplesmente garantir o que ele quer. Então, para Hobbes, o homem é mau. E aí, a solução seria o quê? Os homens estariam em um estado de guerra constante e para isso teria que ter uma definição, um consenso. Só que Hobbes não vê um consenso do mesmo jeito que Locke via, né? Um contrato liberal, onde todos iriam abdicar de seus direitos para garantir os direitos. Não, o Hobbes diz, olha, não tem direito para ninguém. O que precisa é um ditador, um rei absoluto, um estado absoluto. Ou seja, e aí ele está legitimando o estado absolutista, né, na figura do monarca, do imperador, do ditador, onde esse governo de uma pessoa só não tinha que ser compartilhado com mais ninguém para não enfraquecer, e aí exercer de forma violenta o apaziguamento desse estado de natureza selvagem, digamos assim. Né? E a sua principal obra é o Leviatã, né? Que tem um livro e a espada. Né? Ou você obedece pelos códigos de lei, ou você vai obedecer na base da espada. Ok? Deixa eu ver quantos minutos eu tenho aqui. Meu Deus, hoje eu estou muito lento. Já tenho que adiantar. Bom, pessoal, tudo isso vai influenciar no surgimento do desenvolvimento do Estado moderno e esse Estado-nação do qual nós conhecemos hoje, tá? E aí nós temos o que? O Estado absolutista, aquele pautado por Hobbes, que eu já disse, né? Que é o que? Centralizar todas as decisões políticas e econômicas e de justiça e de militares na mão do rei, tá? E aí a figura do Hobbes é o cara que vai legitimar isso tudo. Já o Estado liberal, que é o Estado de John Locke, né? É o Estado individualista, ou seja, que garante o que? A individualidade. No Estado absolutista não há liberdade individual. No Estado liberal de John Locke, sim, porque esse individualismo e esse direito à propriedade privada e esse direito ao trabalho e à vida são coisas garantidas de forma natural, são coisas divinas. Ok? E aí esse Estado que se afasta das relações particulares, preservando o que? A liberdade individual. Ok? A base do neoliberalismo hoje em dia. Ele não intervém na economia e não há separação, e há uma separação dos três poderes, ok? Seria o judiciário, o executivo e o legislativo. Então é bem contraditório aí. Se a gente pegar o Estado absolutista e pegar os escritos de Hobbes, você vai ver que casa certinho. Se a gente pegar o Estado liberal e pegar o John Locke, você vai ver que casa certinho e eles não se bicam, eles estão defendendo um contrato social a partir de perspectivas para finalidades diferentes. Um era o Estado absolutista, onde você não teria direito a nada, o indivíduo, né? Porque o que importa é a garantia do Estado, da lei e da ordem, na mão de uma única figura, que era o monarca, o ditador, o suzerano. Em contrapartida, o Estado liberal de Locke é aquele Estado democrático, onde o governo é legitimado pelo povo, e aí através de voto, e que garanta essas liberdades e garantias naturais do indivíduo, ok? Principalmente a propriedade privada, ok? Já o Rousseau ele vai questionar a propriedade privada, vai dizer o seguinte, né? Recapitulando aqui, que o que é a partir da propriedade privada que começa a guerra e que o homem se corrompe
e que aí é necessário que um contrato social para que haja um consenso e esse estado de selvageria se acabe. Ok? Bom, teóricos do absolutismo, já falei do Hobbes, temos Jacques Benet Bousset, né, que é o monarca e representante do poder de Deus na Terra, e a sua autoridade deveria ser sagrada, né? Ok. Bom, teóricos do Estado liberal. Na economia a gente tem o Adam Smith, né, e o David Ricardo, eles são famosos. O Adam Smith tem aquelas premissas, né, do Estado deixar fazer, deixar passar, em A Riqueza das Nações. John Locke e Rousseau, né, o Rousseau ele vai defender também a separação dos três poderes e a separação da igreja em desvinculo com o Estado. E aí é por isso que eles são colocados aí nesse teóricos do Estado liberal. Bom, características desse Estado liberal. Só para a gente recapitular aqui. Destruição da teoria do direito divino, ou seja, o rei não é rei por conta que Deus quer. Ok? Separação dos poderes. Então, o monarca não pode mais ser governador, juiz e o cara que faz as leis, né? Então, temos aí a separação dos três poderes, a noção tripartite, né? Separação do poder executivo, do legislativo e do judiciário, cada um com a sua mesma força. E o nosso Brasil é um Estado nacional moderno, onde essa concepção tripartite e do sistema de medidas e contrapeso atua muito bem. E na política do cenário atual nós temos visto esses poderes aparecendo cada vez mais, por conta que há sempre um tensionamento e por tempos e tempos há atritos. E aí a gente vê judiciário, o executivo estão ora brigando, ora eles se complementam. Bom, é justamente isso que caracteriza um Estado liberal, porque garante os direitos individuais e coletivos e não coloca todo o poder na mão de uma única pessoa. Ok? A característica do Estado liberal é o que é um Estado mínimo, onde não há intervenção do Estado na economia. E aí quem se beneficia com isso é todo o sistema capitalista de produção, porque o Estado deveria apenas governar nessa concepção e não deixar, não botar o dedo na economia. E aquelas frases lá do deixar fazer, deixar passar, do Adam Smith, deixa isso bem claro, né? O mercado se autorregula. Deixa fazer, deixa passar. Ok? Ok. Bom, os contratualistas, pensadores do contratualismo que defendem o Estado, foi criado por meio de um suposto contrato social. Ok? Temos aqui o John Locke, Rousseau e o Thomas Hobbes. Né? O Hobbes, vamos aqui recapitular. Em sua obra, Hobbes afirmava que os seres humanos, em seu estado de natureza, eram egoístas, competitivos e desconfiados, e que levariam um estado permanentemente de guerra e violência. Por isso, os indivíduos sentiam a necessidade de um pacto social para garantir a sua segurança. O pacto consistia em abrir mão da liberdade e escolher um soberano absoluto, ok? Que deveria possuir poderes ilimitados e seria um contrato de submissão. Aí está aí o Leviatã, né? O Leviatã é o próprio governo. John Locke, né, no seu segundo tratado sobre o governo civil. Já para Locke, a terra é um direito comum, ok, a todos. Com o advento da propriedade privada, esse direito é violado e estabelece o que é um estado de guerra, fazendo-se necessária a criação do contrato social. A finalidade do contrato social era proteger o que? Justamente a propriedade privada. Bom, isso é Locke. Já Rousseau já vai pensar diferente. E preservar os direitos de cada pessoa que possuía no seu estado de natureza, ok? Então, era um contrato de consentimento, né? Hobbes, contrato de submissão,
Locke, um contrato de consentimento. Jean-Jacques Rousseau, né, em Um Contrato Social, no seu livro O Contrato Social, para Rousseau, o pacto social existente servia para manter a situação injusta de indivíduos que abriram mão de sua liberdade em troca da servidão e da miséria. Ou seja, ele está criticando aquele contrato social proposto por Locke, né? Porque aquele contrato social oferecido por Locke só consolidava uma burguesia, né? Legitimava, enquanto que a grande parte da população continuaria sem as benefícios da propriedade privada. Ora, claro, porque a propriedade privada é a origem de toda a desigualdade. O Rousseau ele já está falando disso há muito tempo. É por isso que ele é o pilar das revoluções. Influenciou todo o pensamento socialista, inclusive. Sendo assim, seria necessário um novo contrato com consentimento de todos. Então, o Rousseau ele quer uma revolução, ele busca um novo contrato social. Bom, então comparando aí, Hobbes, o pacto visa garantir a segurança e a paz, abrindo mão de todos os direitos e liberdades. Então, os indivíduos na sociedade de Hobbes abrem mão de suas liberdades e garantias individuais e bota tudo na mão de um suzerano absoluto. Locke, o contrato social é firmado para preservar os direitos sociais e principalmente a propriedade privada. Já o Rousseau, o pacto não é a saída eficaz, pois o homem perde a sua liberdade e se tornaria um servo. Ok? Agora vamos recapitular aqui para um cara que sempre aparece na ciência política, que é o Niccolo Machiavelli, né? Ele que escreveu O Príncipe, né? E fala de virtude e fortuna, né? Mas para ele o Estado é a organização das relações de força entre o comando e a obediência, bem lá, né, no estilo Weber de pensar. O Estado precisa usar a coerção para manter os poderosos, para se manter poderoso em relação aos conflitos internos ou externos. Lembra daquela frase do príncipe? É melhor ser temido do que amado? Então, ele está falando dessa violência, que é o uso legítimo do poder, tá? Do poder, inclusive do uso da força física. Nesse caso, o Estado implica a organização e a relação de forças entre comando e obediência. Ele tem uma função reguladora. Ok? E o Estado ele pode ser um Estado regulador, totalitário ou populista. Cada um aí com as suas características, né? Outra coisa que nós temos sobre o Estado é o Estado liberal, né? O que é um Estado liberal? Neoliberal, aliás, digamos assim. É o Estado que a gente vive hoje, né? Mínima cobrança, ou deveríamos estar, né? É o neoliberalismo puro, né? Aí, na sua concepção de tipo ideal. Mínima cobrança de impostos, privatização de empresas estatais, flexibilização do mercado de trabalho, ok? E redução dos gastos públicos. Bom, o neoliberalismo defende também que o Estado pretende diminuir esse tamanho. O Estado fica, para eles, o Estado é gordinho, porque se preocupa com segurança, educação, saúde, energia, enfim, com comunicação, transporte. Para eles, tudo isso teria que estar na mão da iniciativa privada, porque eles são mais eficientes. E a livre concorrência, em tese reduziria os custos. E aí o governo teria mais tempo para criar políticas mais urgentes para a população. Bom, e esse modelo neoliberal se expandiu, desencadeou uma série de crises, né? E aí são temas de outras aulas, política, social e econômica, porque esse neoliberalismo ele não se dá como um tipo ideal. Na prática ocorre uma série de desigualdades sociais a partir daí, né? Aí a gente tem o rentismo, enfim, uma série de coisas que vai ocorrendo e que na prática, principalmente no Estado brasileiro, não temos certas eficiências, porque há uma relação desigual entre
os países numa geopolítica internacional, ok? Então aí crise política, social e econômica, mas garantiu grandes lucros, por exemplo, a grandes bancos, instituições supranacionais, como é o caso do FMI. Ok, pessoal, era isso que eu tinha para Estado hoje, espero que eu tenha contribuído. As dúvidas vocês poderão tirar durante a live. Faz o material da leitura, assiste as aulas no YouTube. E qualquer dúvida, pessoal, qualquer dúvida mesmo, entra na live e faz a pergunta lá que a gente vai tentar resolver e ninguém deve ficar com dúvida, ok? Forte abraço, fique em casa, estude, use máscara, se cuidem, garotos e garotas. É isso aí, forte abraço, tchau, tchau.